Bom, então vamos lá, dando início ao nosso grupo de estudo de hoje. A gente vai estar falando da carta 5, das páginas, deixa eu pegar aqui certinho. Hoje, para quem está acompanhando no livro, é da página 115, bem no finalzinho, até a 119. É uma leitura não muito extensa, porque tem um trecho que vocês vão perceber que ele é bem profundo para entender, que é o início da parte para a gente começar a fazer a origem do ego e a origem do Big Bang, né? Então vocês vai começar como foi, ele faz toda uma teoria que mostra como foi originado o Big Bang para a origem da humanidade. Então hoje é o início disso daí para a gente perceber, então é bem profundo, então é um trecho que a gente pegou não muito longo aí, que é para a gente poder compreender, que vai encerrar na semana que vem. E no livro é da página 180 até a 186. Então vamos começar com a nossa oração, né? Para a gente poder agora se conectar com a consciência crística aqui presente. Então vou pedir para fecharem os olhos. Vamos respirar profundamente algumas vezes. Procurar esvaziar os pensamentos, para que toda a informação que tenha que vir chegue de forma clara e que seja proveitoso para todos nós que estamos participando e para todos que vão estar ouvindo depois pela gravação. Então vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser falar contigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, eu terei o meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e meu ser aos seus cuidados. Gratidão, Pai. Então vamos abrindo os olhos, cada um no seu tempo, para a gente começar a nossa leitura. Então vamos lá. Deixa eu só, que hoje eu estou meio entupidinho, para não me atrapalhar aqui na leitura. Então vamos lá. Após tudo que foi dito anteriormente e depois de ter ditado o restante desta carta, o canal começou a questionar sua possível recepção pública, porque lhe pareceu muito pragmática para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico, ou ser, ou algo totalmente diferente que criou o universo. De fato, fiz muitos esforços para descrever a imensidão do poder da qual todas as coisas provêm, mas como disse, é impossível expor em termos humanos a realidade da fonte de seu ser. As almas espiritualmente evoluídas, que são levemente inspiradas pela consciência divina, relatam que a experiência é completamente bela e gloriosa e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas e a consciência inteira está inundada com raios da consciência divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e as células do cérebro.
Nessa situação, em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade de sua fonte do ser, e ela tem que interpretá-la em palavras, preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de consciência nas quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Houve momentos em que foi perigoso seguir adiante e assim interrompi o funcionamento de seu computador para romper o contato. Antes que comecem a estudar, meditar e absorver essas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que lerem essas cartas que meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos. É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desapareceram os sacrifícios de animais no Templo de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve a sua vida. Em terceiro lugar, vim para retirar de sua mente as imagens de um Deus onipotente de magnificência, grandeza e poder ativo ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Essas crenças, ainda que reconfortantes, são totalmente errôneas. Em quarto lugar, estou explicando a verdade do ser para finalmente dissipar o velho conceito de Deus sentado no alto, em alguma parte do céu, de onde se diz que ele criou o mundo e tudo que ele contém em tempo relativamente curto. Em quinto lugar, vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar a ponte sobre o abismo entre a consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Sem essa ponte entre a dimensão espiritual invisível e o mundo visível da matéria, a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção a novos reinos de investigação espiritual científica para o aperfeiçoamento da humanidade. Também vim para mostrar a você a verdadeira natureza daquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade, pois sem esse conhecimento que revelará a natureza de seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência que está no momento. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada. Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser, eterno, infinito e consistente, e isso é o que vou revelar. Você não foi criado, você extraiu o seu ser dele. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Não se pode tirar um recheio de torta de um pote de melaço e descobrir que é carne moída. Não se pode espremer laranja e fazer do suco cerveja de gengibre. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação lógica e de efeitos lógicos consistentes surgidos de relações de causalidade. Seu universo inteiro é constituído de causas e efeitos tornados visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alterações, tais como experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada e a ciência se nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente como tais alterações ocorrem, de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, essas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, nem sequer em uma formiga ou mosquito, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada. Assim, isso é claro, você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, este grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo, através do qual você vive e no qual pensa, sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que a sua consciência humana. Os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência diária pessoal, do desfrute dos prazeres e da satisfação física e emocional. Para conquistar esses propósitos, a maioria das pessoas utiliza os produtos fabricados com matéria.
Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena, e apesar de todo o seu conhecimento científico, estão tão atolados nos caminhos da existência quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento. Portanto, é uma conclusão lógica que aquele do qual você extraiu seu ser físico é imenso, não somente em tamanho, mas também uma imensidão de força de vontade, a vontade para autoexpressão e criatividade. Visualize durante um momento o tamanho do universo material, o Sol e seu calor, a Lua, o planeta Terra e o Sistema Solar, as galáxias de estrelas e o fato de que esta matéria visível é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeita às leis universais de função e movimento perpétuos. Este vasto universo teve suas origens no e foi extraído do fundamento de seu ser, e a totalidade da força e energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime se em meus esforços em analisar para você os componentes espirituais de sua fonte do ser, você perceber que compreende o que esses componentes são e que você possui em uma medida muito limitada os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente desse modo as palavras começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Tudo espiritual, invisível, visível, imaginado, é consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe é consciência ou conhecimento tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência-conhecimento é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência, dentro e além do seu próprio plano terreno de existência, o plano da matéria pesada e da forma sólida. A dimensão universal final de consciência-conhecimento jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. É inacessível, ela está em equilíbrio, é a única fonte de todo poder, sabedoria, amor e inteligência. A dimensão universal de consciência-conhecimento em equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. Da dimensão universal final de consciência-conhecimento em equilíbrio veio toda a criação. Todas as diversas dimensões invisíveis de existência descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais da dimensão universal até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência-conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço no átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio no espaço de todos os elementos e da matéria. A natureza da consciência universal é intenção inativa. A natureza da consciência universal é intenção inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Essa intenção é a de expressar a sua natureza. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Na dimensão universal final de intenção da consciência-conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio, no silêncio e quietude. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal, universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir dos quais têm tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis em todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma da consciência-conhecimento.
Ela transcende a condição humana individual, do mesmo modo que o calor e a luz de seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Hoje nós vamos parar por aqui. Semana que vem é a continuação dessa parte, que aí vai até a origem do Big Bang, se bem que a gente vai estar já falando um pouquinho sobre isso aqui, até para poder aprofundar no que a gente leu aqui, tá? Vamos respirar um pouquinho para poder compreender um pouco mais. Eu não estou vendo. Boa noite, Márcia. Eu vi que você entrou, mas estava na leitura, não deu para parar. Seja bem-vinda aí. Então vamos abertos agora para quem quiser começar a perguntar, ou a compreender, ou perguntar, ou querer entender, ou questionar, para a gente poder começar a desenvolver aqui os assuntos. Pode falar, Marleninha. Só será que eu errei, Marlene? É. Nossa, Marlene, eu acho que eu acabei passando. Nossa, será que eu cometi esse erro? Eu acho que eu acabei passando o que a gente leu a semana passada. E que eu não consigo abrir o PDF aqui para olhar. Eu acho que foi o que a gente leu na semana passada, né? Aham. É. Deixa eu pegar aqui que eu acho que eu sei a parte que você está falando, só para ver se a gente vai falar da mesma coisa aqui. Você não foi criado, você extraiu o seu ser dele, é isso? Tá. Tá, aham. É, é, essa é aquela parte, lembra que quando começamos a carta 5 que eu falei que eu levei várias leituras para compreender, entendeu? Então, mas hoje, assim, hoje para mim ficou claro, né? Então vai dar pra gente conversar e acho que vai estar ajudando vocês, mas é legal, ele até comenta aqui, né? Ele até dá um conselho aqui, né? Por isso que eu não quis estender muito a leitura de hoje para muitas páginas. É, é, é importante, depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente. Porque cada parágrafo ele vai complementando o outro, e como os termos não são muito conhecidos assim, né? Você vai tendo que ir aprofundando no termo. Mas vamos começar falando desse primeiro que você colocou, que é bem legal isso essa parte que você colocou, é um dos pontos que eu até tinha, que eu pensei aqui em mencionar, né? Que é, você não foi criado, você extraiu o seu ser dele, né? Que é a frase, começa lá, nada vem do nada, né? Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro, entretanto há um fundamento do ser, eterno, infinito e consistente, e isso é o que vou revelar. Você não foi criado, você extraiu o seu ser dele. Então, o que quer dizer com isso, né? E isso é um ponto importante para a gente compreender quando ele fala lá no início que nós somos seres divinos, que a gente tem todo o direito divino. E essa frase é o que explica isso. A gente não foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é criado imagem e semelhança? Acho que foi, não sei se foi você que falou do clone na semana passada. O clone, ele é uma criação à imagem e semelhança. O cientista pega o nosso DNA
e faz um ser ali no computador, não é no computador, mas ele faz um ser no laboratório que é a imagem e semelhança da gente. Mas esse ser é um ser, na essência, sem alma. Ele é um... É como você cria... eu não sei como... como ele é criado por características humanas, ele não tem alma, ele não foi criado por Deus. O clone, ele tem o DNA humano, ele é uma cópia humana, mas é como se você pegasse um computador praticamente, um robô, imagem e semelhança, e que tem a vida própria. Como desenvolve o raciocínio, essas coisas todas, é um mistério para mim até hoje, né? Por isso que eu falo, eu não sei, eu nunca tive a presença de um clone para conversar, para a gente poder ver como que é isso em termos de alma. Exatamente, entendeu? Então esse é um ponto que eu questiono, né? E quando ele fala que você não foi criado, você extraiu o seu ser dele, pela teoria da criação é mais ou menos isso. Todos nós, os atos, a criação nossa, isso a gente já mencionou nos tempos atrás, a gente foi... os primeiros seres começaram a surgir do eletromagnetismo, dos átomos, dos elétrons e dos prótons que vão surgindo e vão formando a matéria. Isso foi gerando combinações e a criação foi fazendo as formas. Então nós temos a essência do Criador. O nosso espírito, a nossa alma, né, vamos falar em termos de alma, acho que fica mais claro, porque quando a gente fala em espírito, ele até num ponto aqui fala, quando a gente fala em espírito, muita gente pensa em espírito dos mortos, né? Põe numa coisa fora e não dentro, né? Então a nossa alma, ela é extraída do Criador. É como se fosse algo assim, a criação como um todo, né? Isso existe o Criador, digamos assim, né? Uma essência divina que é pura luz. Ele se subdivide em várias chamam de mônadas. Isso tem uma partícula até antes da mônada, mas é tudo partícula do Criador, como se fosse subdividindo. Imagina que existe a Marlene, e a Marlene se subdivide em 14 Marleninhas. Entendeu? A Marlene se subdivide em 14 Marleninhas. Tá? Como se for, a gente consegue ver isso através de filho, mas filho tem a mesma densidade, digamos assim. A criação, para ela poder se manifestar, ela vai baixando sua densidade, né? Vai baixando a luz. Então ela vai fazendo isso, vem as mônadas, das mônadas vem o que eles chamam de super-almas, das super-almas vem mais um outro tipo de super-alma, que geram as almas, que geram os fractais. Nós aqui na Terra, é como se fosse um fractal de uma alma, essa alma é um fractal de uma super-alma, que é um fractal de uma outra, que é um fractal de uma mônada, que é um fractal do Criador. Então todos nós somos a mesma coisa, é como se fosse, imagina uma pirâmide, vamos pensar assim, para pensar em raciocínio humano, que começa aqui e vai tudo se subdividindo, mas todos têm as mesmas partículas. Então nós somos uma partícula do Criador lá de cima. Lembra quando eu falei alguns grupos de estudo atrás que que nós somos vários corpos, que é o corpo, nós temos o nosso corpo energético, o nosso corpo emocional, o corpo mental inferior, e aí tem 3 corpos que eu nem mencionei muito, que é o mental superior, que é onde está o nosso eu, que é onde está toda a nossa criação divina, que é o que nós temos que nos conectar para a gente lembrar da nossa essência, da nossa individualidade, da nossa missão de alma, é quem a gente tem que se conectar. E tem 2 corpos, que um chama corpo búdico e outro chama corpo átmico. Esse corpo átmico que existe em nós é o corpo que é pura luz, é o corpo que vem lá do Criador. Então tudo isso faz parte de nós. Então nós somos partes do Criador. Então quando ele diz, a gente aprende nas religiões que nós somos criados imagem e semelhança de Deus. O que ele quer dizer aqui é que nós não somos criados, nós somos imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Se fosse criado seria como eu falei, era um clone, que não tem alma. Nós não, nós temos uma alma, essa alma procede lá do Criador. Então quando Cristo aqui nas cartas, ele fala lá no início que nós somos seres divinos e por isso que a vida devia ser repleta de
de saúde, paz, abundância, prosperidade e relacionamentos amorosos, é porque Deus é isso, o divino é isso. Então nós devíamos ser isso. Então nós temos isso dentro de nós. Então é um conceito que faz parte do que um termo que eu aprendi que chama matrix humana, né? Matrix humana são as crenças limitantes que regem a humanidade. É conceitos que a gente aprende que tiram a gente da verdadeira espiritualidade e conectam a gente com a matéria, que fala que Deus está fora e não dentro de nós. Então quando ele fala aqui que nós não fomos criados, nós extraímos o seu ser dele, é a frase que fala que a Deus está dentro de nós. Todos nós somos partículas divinas. Então todos nós somos seres divinos e podemos acessar isso com várias coisas que são faladas aqui dentro, que é onde que ele começa, nessa parte confusa aqui que você falou, Marleninha, é onde ele onde a gente consegue acessar por algumas coisas que estão aqui, esse ser divino que está dentro de nós. Tá? Então, mas o primeiro ponto é entender, que é essa frase que ele coloca aqui. Quando ele fala nada vem do nada, a gente não veio do acaso, não fomos criados imagem e semelhança. Não, nós somos imagem e semelhança. Nós somos o Criador. Então quando fala que todos nós somos um, por que existe esse conceito que Cristo fala na Bíblia, mas todo mundo vê isso de uma forma... as pessoas não veem isso de uma forma de unicidade, eles veem de uma forma metafórica, que fala que todos nós somos um, todos nós somos irmãos. Mas a gente fala, todos nós somos irmãos, porque assim, o conceito, né, que a gente meio que aprende, pelo menos é o que eu entendia, não sei vocês. Todos nós somos irmãos porque somos seres humanos e devíamos nos tratar como iguais. Na verdade, todos nós somos seres humanos, todos nós somos um. Por quê? Porque todos nós, toda a humanidade extraiu o seu ser do divino. Então, se for pegar na essência do Criador, todos nós temos um único Pai, uma única criação que é Deus, porque Ele está dentro de nós. A gente manifesta a nossa vida aqui na Terra através do nosso pai e da nossa mãe, que também são partículas do Criador. E quando a gente nasce também com essa partícula do Criador. Então quando fala que todos nós somos um, é porque realmente todos nós somos um. Nós estamos todos ligados em consciência. Já ouviu aquela coisa que a gente mencionou aqui algumas vezes, mas que fala muito, que a gente já comentou sobre o pensamento de um que vai influenciando todos? Por que isso influencia? Porque o que eu penso chega no meu corpo lá em cima, no meu corpo divino, no meu corpo átmico, né? O que eu penso aqui na Terra, como esse fractal pequeno. Então quando eu chego lá, quando eu chego no Criador, o que eu penso pode de alguma forma irradiar para todo mundo. A gente fala que, claro que a gente é pequenininho aqui, mas quando várias pessoas começam no planeta a reverberar, por exemplo, quando a gente faz no final aqui aquele exercício de mandar energia para o todo, por que isso é muito forte? Porque nós estamos mandando energia para o Criador que está reverberando isso de alguma forma. Então é uma energia de luz que reverbera. Então tudo isso vai e volta, porque está tudo conectado. É como se fosse tudo preso numa teia que tem todas ligações entre si, porque tudo vem dessa mesma teia. Não sei se ficou claro essa maneira de falar. Tá? Então, essa frase é exatamente isso. É um conceito que vem diferente do que nos ensinam, que nós somos criados imagem e semelhança. Nós não fomos criados imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança. É totalmente de ser criado imagem e semelhança. E quando fala somos, aí ele coloca com todos os seres. Então, todas as plantas tem a partícula divina. Os animais têm a mesma partícula divina. Então, todos somos imagens e semelhanças do Criador, cada um manifestando aqui no planeta de acordo com o que veio manifestar aqui, seja animal, seja planta, seja inseto, seja o que for. Por isso que ele fala que nada vem do nada, nem uma formiga, nem um inseto vem aleatoriamente. Ele vem porque ele é uma partícula do Criador, ele tem uma função aqui no planeta. As formigas têm tudo tem a sua função aqui no planeta. E por que a gente é co-criador e por que a gente co-cria os vírus? Voltando a falar isso. Porque se a gente coloca coisa nociva para fora e muita gente colocando coisa nociva para fora, imagina um pensamento negativo que começa a subir. Isso forma uma densidade. Essa densidade, se for forte o suficiente, ela volta e se materializa. Por isso que a gente cria os vírus.
uma consciência negativa que começa a subir de várias pessoas. Eu vi um áudio que falou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que é uma história bíblica. Não sei se vocês já ouviram essa história. É a destruição de duas cidades bíblicas que diz a Bíblia que Deus foi lá e destruiu a cidade. Na realidade não foi Deus quem destruiu a cidade. Era uma cidade que tinha hábitos lá da antiguidade, né? É uma história de antes de Jesus. Eram cidades que tinham pensamentos tão nocivos e eles cultivavam pensamentos tão negativos que aquilo se materializou de uma forma que trouxe pragas e destruiu toda aquela cidade. Porque a cidade se autodestruiu com o próprio pensamento. O pensamento foi tão denso ali que criou uma coisa negativa que acabou por destruir toda a cidade. Reverberou por todo o planeta. A consciência negativa da humanidade reverberou em todas as formas ali, inclusive no próprio planeta, na própria cidade, né? E trouxe catástrofes para a cidade. Porque fala que nós criamos até as catástrofes quando vem chuva, vem essas coisas todas. A gente cria tanta destruição no planeta e isso vai subindo de forma inconsciente que chega uma hora e isso reverbera no próprio planeta e o planeta vai reverberar toda essa destruição. Então por que tem muitas guerras lá naquela região do Oriente Médio ali? Porque a população está ali, eles alimentam tanto ódio um contra os outros ali, que aquilo vai reverberando, que uma hora vai manifestar em guerras e destruição, e pode manifestar em catástrofes climáticas também. Porque o planeta é um ser vivo, quando a gente entende isso. Porque até o mineral ele tem a essência divina, só que o mineral ele não se mexe, ele é um ser, ele tem a essência divina, mas ele não tem consciência, mas ele é formado da essência divina. Então tudo aquilo ele reverbera o divino. Então se tem uma coisa muito ruim ali, ele vai reverberar em formas de catástrofes. Então quando a gente fala que está agora em limpeza planetária, é isso. A Terra está numa fase de purificação. Por isso que vai ocorrer um monte de... Está ocorrendo e vai ocorrer mais algumas catástrofes. Por quê? Porque é uma reverberação da própria consciência negativa que foi acumulada durante muito tempo. Então, nesse ponto, a gente entende a força que tem esse pensamento, tanto para o bem como para o mal. Pode falar, Marlene. Marcinha e Alê, se vocês quiserem falar, levantem a mão ou escrevam, que é importante a participação de vocês, até para a gente ir desenvolvendo aqui, hein? Essa assim, o que aí vem dos estudos que eu tenho de civilizações de quinta dimensão, né? Quando eu estudo, o meu estudo é mais na civilização lá de Lemúria, de Telos, né? Dos lemurianos que ascenderam e hoje vivem uma civilização de quinta dimensão. Lá tem seres de 30 mil anos de idade, com aparência jovem. Por quê? O nosso corpo, se você não tem uma consciência nociva e negativa, teu corpo ele não adoece, então não gera doença, não envelhece, porque o envelhecimento da nossa pele é fruto das coisas que a gente vai, tanto da comida que a gente tem, de tudo mais, disso vai ajudando a ir degenerando, né? Fazendo com que o nosso corpo vai envelhecendo, né? Quando a gente adquire essa consciência de quinta dimensão, na realidade, o que eles falam a morte passa a ser uma opção. Mas são evoluções constantes.
Porque a quinta dimensão os seres de quinta dimensão ainda são físicos, mas é uma fisicalidade mais sutil. Tá? Eles são físicos, mas ele é mais sutil. Todo o mundo de quinta dimensão ele é muito mais sutil. É uma fisicalidade diferente. E a partir aí, conforme... Aqui ele fala de dimensões, dá pra gente aprofundar daqui a pouquinho nisso. Mas até a nona dimensão ainda existe uma fisicalidade. Depois disso é pura luz. Aí você vira luz mesmo, né? E a consciência nunca termina. Então, na realidade, é uma evolução contínua. A civilização de quinta a nona dimensão, ela praticamente sobrevive juntas de quinta a nona. Porque o que muda é uma sutilização cada vez maior. Mas como já são seres de puro amor, que não tem maldade, eles conseguem conviver juntos, mas é uma contínua evolução. Eles vão evoluindo até o momento que você vai saindo. Então, civilizações de sexta, sétima dimensão, eles têm planetas que são de sétima dimensão, de oitava dimensão, mas eles podem conviver tranquilamente com seres de quinta dimensão porque são puro amor. Então, então porque já não tem essa reverberação é diferente da fisicalidade. Nós não temos acesso, a gente não consegue nem ver isso daí. Né? Mas a gente usa 5% da nossa consciência. Um ser de quinta dimensão usa 70% da consciência. Aí vai subindo gradativamente 90%. Tanto que até que ele fala aqui uma parte... que ele comenta que se a gente conseguisse extrair todo o ser todo o ser tudo que é a consciência universal dentro de nós, a gente ia explodir. Por quê? Porque a gente ia ser 100% consciência, é pura luz. Isso, o nosso corpo não aguenta, a matéria não aguenta, ela explode. Tá? Então eles não têm mais corpo. A partir de 90 e pouco por cento já não tem mais corpo. Tem um filme que é muito legal, chama Lucy. Você já viu esse filme? Que ela vai, não sei se é um vírus, alguma coisa que ela pega, que ela começa, que ela vai expandindo a consciência dela e ela começa a aprender tudo muito rápido. Aqui vai virando luz. Aí ela entra em tudo e aí ela até no final ela fala: eu estou em toda parte agora. Por quê? Porque ela virou luz. Aquele filme a gente entende como um filme de ficção. Aquele é um dos melhores filmes pra gente entender as coisas de dimensão, de consciência e toda. Tem uma hora que ela começa a viajar pelo espaço, né? Que ela para e ela tá viajando. Esse é um poder que um ser de quinta dimensão tem. A telepatia, a intuição, tudo a gente tem. A gente aqui na matéria, a gente tem tudo isso, todo esse poder. Mas isso tá adormecido. Lembra da célula do DNA que não serve para nada? Que a gente só vê 2 e tem mais 10 que a ciência diz que não serve para nada. Essas 10 células, quando a gente ativar, que está sendo ativada nos seres que estão mudando a consciência, ela vai desenvolver o poder da telepatia, o poder do teletransporte, tudo isso. Então muda completamente. Então na quinta dimensão não existe matéria, então não existe dinheiro, não existe troca, tudo feito sutilização. Então quando a gente fala que o planeta vai mudar para tudo isso e vai se regenerar, o planeta está se regenerando. Dizem que vai ser uma coisa aí até 2030, vai ser tudo diferente. Então as pessoas que estiverem acompanhando essa consciência já vão estar desenvolvendo, já vai ter desenvolvido vários desses dons, porque cada vez mais a partir de agora está nascendo criança que já tem esse dom internamente nela. As crianças novas, elas já nascem como criança de quinta dimensão. Só os pais têm o poder de estragar, os pais e a sociedade, porque pode contaminar com as crenças, né? E aí a criança pode se perder. Mas se a criança não se perder, ela é pura luz, ela vai continuar isso, reverberar, ela vai ensinar muito mais do que aprender. Por isso que as crianças vêm cada vez mais inteligentes hoje em dia, porque elas já vêm com essa conexão direta com o Criador. E o maior desafio é para a nossa geração, que veio passar por esse processo, porque precisava aprender ainda os últimos desafios para a gente poder evoluir. E alguns vão passar, outros não vão passar. Quem não passar, conforme morre, vai indo para planetas de terceira dimensão para continuar a evolução. Quem passar,
alguns vão morrer e voltam para cá num planeta de quinta dimensão, já encarnados na regeneração, mas muitos de nós vamos fazer parte do processo de reconstrução do planeta. Então a gente vai viver, alguns vão viver toda essa mudança de fisicalidade em vida, alguns falam, que é uma coisa muito maluca. A grande maioria vai morrer e vai voltar, quem se levar, mas alguns vão viver tudo isso em vida e vão começar a ter toda essa mudança e vão ajudar na regeneração do planeta. Muita coisa vem para mudar realmente, né? Então, mas é uma... Opa. Sim, sim. É. Ali mostra exatamente claro que ali é um filme de ficção, então ela não é uma pessoa totalmente pura, porque ela mata, ela faz um monte de coisa ali, né? Mas se você pegar o conceito da dimensão e da expansão da consciência, é exatamente esse conceito que a gente tem quando a gente estiver expandindo nossa consciência. E a gente começa a aprender tudo muito rápido, que fala que vai ter quando der a massa crítica da humanidade, de pessoas suficientemente com a consciência expandida, vai ter uma expansão que vai ser muito forte, que aí é onde a gente vai ter uma capacidade de aprendizado totalmente diferente, aí é onde a gente começa, a elevação vai ser totalmente diferente, mas é uma massa crítica que tem que atingir o planeta, que vai atingir nesse processo, né, que ela está passando agora. Tá? Então, até para a gente só encerrar essa primeira parte que deu o aviso aqui, tá faltando 10 minutinhos pra gente dar o negócio da Sara, né? Que ele fala qual que é o propósito dele escrevendo as cartas, que ele escreveu aqui os itens, né? Por que ele vem, né? Ele fala que veio pra... o meu propósito é dissipar os mitos com os quais as personalidades humanas e meus ensinamentos foram envolvidos. Então que ele fala que ele quer romper com os dogmas das doutrinas religiosas, e um dos dogmas é esse, que Deus está fora e não dentro de nós. Esse é um dogma religioso, e isso é uma das coisas que ele veio romper. O outro é a crença do pecado, que é para entender que não existe pecado, existe a lei de causa e efeito. Se a gente faz coisa errada, vai voltar pra gente, mas não é porque Deus está nos castigando, não, é porque é a lei de causa e efeito. A gente fez, vai acabar voltando, assim como se a gente faz coisas boas, vai voltar coisas boas. Então esse conceito do pecado que ele veio tirar. O outro ponto é que tem um Deus que castiga, que Deus criou tudo de uma forma muito rápida, né? Como a Bíblia coloca lá, Deus fez o mundo em 7 dias, né? Sendo que 6 dias ele fez e no 7º ele descansou. Não, na verdade foi uma coisa que foi surgindo conforme a criação foi expandindo a consciência e foi materializando e foi criando. Então não foi uma coisa feita aquilo é uma coisa, metaforicamente falando, mas não é ao pé da letra que quer dizer tudo aquilo, né? E o outro ponto que ele fala, que é lançar a ponte para a ciência poder desvendar, que é o que ele já questionou nos 2 grupos de estudo passado, que é quebrar essa coisa da crença da ciência. Enquanto a ciência não se abrir para a espiritualidade, ela não vai ter a ponte que vai ligar a criação do universo e ela não vai conseguir evoluir. Então a ciência não vai conseguir criar. A física quântica é a essência de toda a criação, né? Então, por exemplo, no ser que a gente vai evoluir quando fala... Hoje a gente estamos no mundo material, então precisamos trabalhar para ter dinheiro, tudo isso é importante e tal. Mas a gente tem que fazer tudo isso, tem que ter dinheiro sim, porque a gente veio aqui para ser próspero. Mas a gente não tem que ter apego ao dinheiro, porque na dimensão que nós estamos evoluindo, o dinheiro não existe. Por que não existe? Porque tudo o que é essencial para a sobrevivência, comida, casa, isso tudo você não vai precisar de dinheiro para fazer, você vai co-criar. A comida vem da natureza, é abundante para todo mundo se a gente souber fazer tudo isso. Então ninguém precisa vender comida para sobreviver. O nosso corpo é abundante para todo mundo. A casa que a gente mora, a gente tem poder de cocriação. A gente consegue criar a nossa casa como se fosse,
Você já viu aquelas coisas que tem hoje com computador? Aquelas coisas que tem hoje de computador, que falam que cria casa, desenha no computador e imprime uma casa. Hoje em dia já está começando a evoluir para isso, né? De você imprime a sua casa praticamente, né? Na verdade a gente não precisa de nada disso, porque a gente é capaz de fazer isso com a nossa própria imaginação quando tiver totalmente evoluído para isso. Então a gente não vai precisar de nada de matéria para sobreviver. Então o mundo, qual que é a nossa preocupação nesse mundo? Dizem que é 4 horas de trabalho que é em prol da comunidade, cada um, é como um índio mesmo, cada um com seus dons, fazendo o prol da comunidade. E as outras horas você vai trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, no seu relacionamento, em desenvolvimento de relacionamento e tudo mais. E no seu desenvolvimento para crescimento e expansão da sua consciência. Então, esse que é a dinâmica que uma sociedade evoluída vai ter. Por isso que fala que hoje em dia é se desprender cada vez. Não é que você não pode ter, é diferente você se desprender das coisas e ter as coisas. Você pode ter as coisas, mas você não pode ser apegado a elas. É esse que é o importante da gente colocar. Claro que a gente quer manifestar tudo e a gente tem o direito de manifestar tudo. Aqui a gente acaba manifestando como matéria. Por isso que quando Cristo fala, busque primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão dadas a você em retorno, quando você purifica a sua consciência suficiente e se conecta com o Criador, você se torna um Criador, porque você é co-criador. Então você manifesta tudo o que você quer. Aqui a gente vai acabar manifestando como matéria, mas a gente vai atrair tudo pra gente como matéria e vai manifestar tudo isso. Ok? Márcia, lê alguma coisinha pra perguntar, pra gente agregar, pra gente finalizar essa primeira parte para mandar a segunda sala? Marcinha, lê. Ok. Márcia, pode falar, Márcia. Vi que você levantou a mão, pode falar. Ah. Uhum. Ah, legal. Tá, bacana. Mas deu para compreender? Deu para compreender essa parte um pouquinho? Ah, legal. Ah. Aham. Aham. Uhum. Uhum. Ah, você tá. Uhum. Mas. Uhum. Legal. Não, tá ótimo então. E aí, beleza. E se você puder também acompanhar os outros grupos de estudo depois, né? Não sei se você viu lá no YouTube, tem todos. Ah, então tá. Ah, legal. Aham. Aham. Entendi. Certo. Ah, bacana, bacana. Legal. Então tá jóia. Mas a carta 5 ela é assim, foi a mais complicada para entender mesmo no começo, assim, né? Aí aos poucos a gente vai conseguindo entender e vai conscientizando, né? Então a ideia é que quanto agora que a gente está aqui no grupo, dá pra gente ir trocando ideia e com isso vai desenvolvendo cada vez mais. Mas então eu vou dar
Eu vou pausar a gravação aqui, aí eu vou pedir pra gente sair, pra ir saindo da sala, e aí a gente faz pra gente poder mandar a sala nova, que aí vai estourar o tempo aqui. Já tô mandando a sala lá no grupo, tá? Pronto. Voltamos. Então vamos lá. Assim, até pra a gente ainda concluindo essa primeira parte da leitura, é até uma coisa que ele comenta aqui na carta, aqui na continuação, ele fala que a gente cadê? Aqui ele comenta assim, ó. Em outras palavras, ele fala, assim isso é claro, você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo através do qual você vive, no qual pensa, sente e realiza suas atividades, manifesta seus órgãos físicos e funcionamento em um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que o de sua consciência humana. Ou seja, a nossa máquina, o nosso corpo físico, ele funciona de uma maneira, as nossas células, elas trabalham de uma maneira muito mais inteligente do que a gente consegue compreender. É isso que ele quer dizer. Existe uma inteligência para o funcionamento do nosso corpo, que tipo de cura, ele funciona, o nosso corpo, se você pensar em si, ele funciona de uma maneira tão perfeita que a gente não consegue entender como ele funciona de uma maneira tão perfeita. Então ele fala que o corpo nosso, ele manifesta um grau de inteligência muito maior do que a gente consegue até compreender a maneira como ele funciona. Nem a gente consegue compreender a maneira como tudo isso funciona e como isso tudo cria. Por quê? Porque as nossas células são sementes do Criador, né? Então elas estão aqui executando exatamente a função que vem do Criador. A nossa mente, ela não consegue compreender com a mesma propriedade tudo isso, porque ainda a nossa consciência, ela é limitada, né? Então, por isso que é difícil de compreensão todo esse ponto desse funcionamento. Mas é isso, para a gente concluir aqui essa primeira parte, a gente, antes de partir para essa parte que começa, que ele fala tópico por tópico aqui, né? Então aí a gente vai começar a desenvolver. Alguém quer perguntar mais alguma coisinha, falar mais alguma coisinha dessa primeira parte? Isso, isso foi o que eu passei. Tá errado, então? Eu fiz, isso foi o que eu... Entendi. Entendi. O meu livro, eu tenho um livro aqui, mas o livro fica com a Lê, e a primeira vez quando a gente começou a ler, a gente pegou o PDF e imprimiu. E na hora de eu imprimir, eu numerei ela de qualquer jeito. Então às vezes é ruim para eu ver. E se eu abrir o PDF aqui que eu tenho no computador, quando eu abrir o PDF aqui vai ficar aparecendo na gravação o PDF. Então eu falei, melhor depois eu olho. Tá? Agora então, eu não sei se eu passei a página certa, da 115 a 119. É isso que eu não sei se eu passei a página certa. Tá? Mas vamos lá. Então, mas é nas sequências. Eu vou olhar no final, Marlene, aí depois eu passo. Se eu passei a página errada, eu ajeito ali até para ficar registrado, tá? Entendi o que você falou. É que eu falei que a gente tinha comentado da causa e efeito, tudo mais, né? Então, isso vai vindo no decorrer das coisas aqui, ele vai explicar que é onde vai vir a origem do Big Bang. Tá? Então, por isso que vem, mas ele não usou o termo eletromagnetismo aqui na hora. Só quando ele falou aqui do átomo, né? Que é rapidamente aqui que ele mencionou. Mas vamos entrar então nessa segunda parte aqui, né?
Essa segunda parte vocês querem perguntar ou vamos desenvolvendo? Que é aqui onde começa. Tudo espiritual, invisível, visível, imaginado é consciência, conhecimento. A partir daqui agora a gente vai estar desenvolvendo essa parte. Vocês querem que vai desenvolvendo ou vocês querem perguntar? Ou tá tudo muito atrapalhado ou o que vocês preferem? Perguntar e vamos falando ou vamos desenvolvendo? Tá. Tá. Aqui é o que vai. Ele começa a fazer todo assim, ele tenta explicar em palavras o que é o Criador e como que surgiu o universo. Então por isso que ele fala que é difícil compreender em palavras. Então, e não acabou, né? A gente deu uma pausa aqui hoje na leitura e vai continuar na semana que vem. Tá? Então onde que eu falei que vai ter entender a origem do eletromagnetismo e onde vem toda a origem da criação. Tá? Então, cadê aqui? Aqui, ó. Vou falar o final antes da introdução do que a gente vai fazer aqui. Ele fala assim. Logo, não desanime esses meus esforços em analisar como para você os componentes espirituais de sua fonte do ser, você perceber que compreende o que estes componentes são e que você possui uma medida muito, muito limitada aos mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente desse modo as palavras começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Então ele começa um passo a passo para a gente entender tudo o que a gente é, toda a origem do que a gente é. Então esse aqui é o passo a passo que ele vai fazendo por palavras. E ele fala, depois que você lê tudo, lê de novo para ir compreendendo, né? Então vamos lendo e vamos procurar explicar. Então ele começa. Tudo espiritual, invisível, visível e imaginado é consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe é consciência ou conhecimento tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. Então aqui é o primeiro ponto que ele começa, falando que tudo que existe é consciência e é conhecimento. Vamos trazer aqui no paralelo do que a gente tem aqui na Terra. Tudo que é criado pelo homem, colocando como criações nossa, matéria mesmo, qualquer coisa que você imaginar, um copo. O copo, para existir, ele primeiro foi criado na mente. E foi projetado, e aí veio a criação e deram um jeito disso surgir. Então tudo que existe, que a gente tem, que a gente manifesta, que a gente enxerga aqui no planeta, é consciência tornada visível. Então esse é um ponto. Inclusive nós somos consciência tornada visível. Vem tudo do Criador. Vem tudo de uma consciência maior que vai tornando as coisas visíveis. Então, o primeiro ponto para a gente compreender é esse. Só que nós estamos falando da consciência universal, que é Deus, né? Então a gente tem que levar num parâmetro maior, mas é para entender que tudo que a gente... esse é o primeiro ponto, que tudo que é manifestado é consciência tornada visível. E aí é onde a gente coloca o poder da cocriação. Tudo que acontece na nossa vida, seja prosperidade, seja conflito, seja amor, é consciência tornada visível. Tudo é criação. As relações conflituosas é criação. Os desastres é criação. As coisas maravilhosas também é criação. Então tudo é criação. Tudo surgiu primeiro na mente para isso exteriorizar.
consciência conhecimento é infinita e eterna. Aí estamos falando da consciência universal. Consciência conhecimento é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência. Nós temos duas dimensões de consciência, dentro e além do seu próprio plano terreno de existência, o plano da matéria pesada e da forma sólida. Então tem duas dimensões de consciência. A consciência que a gente consegue visualizar, que é o plano da matéria, que são as coisas que a gente vê, e a consciência universal, que é o que ele chama aqui de a dimensão universal final de consciência e conhecimento. Jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado, porque ela é inacessível, ela está em equilíbrio, é a única fonte de todo poder, sabedoria, amor e inteligência. A dimensão universal de consciência e conhecimento em equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível do universo visível. Então tem a consciência que se materializa, que é do plano da matéria pesada, e a consciência que a gente não consegue ver, que é a consciência de Deus. Então lembra que Cristo, no exemplo que ele fala quando ele caminha sobre as águas, que ele fala que ele está num estado de meditação, mas num estado de meditação tão profunda que aí de repente ele acorda assustado, toma um susto que os discípulos estavam lá no mar em perigo, e aí ele acaba indo até lá, só que ele estava numa outra dimensão de consciência. Ele estava conectado com a criação, ele estava numa outra dimensão de consciência. Então ele desce totalmente fora da matéria, por isso que ele caminha sobre as águas, porque ele é sutil, o corpo dele não era matéria, era como se o corpo dele não fosse matéria. O corpo dele naquele momento estava totalmente sutilizado. Então, é uma outra dimensão que a gente não consegue visualizar. E a consciência de Deus, a consciência universal, ela é um estado de quietude, que é a partir da criação surge como? Imagine assim, não tem nada. A partir do nada cria. Então todo som, toda cor, toda forma vem do nada. Ela foi criada numa consciência e a partir dali aquilo surge em todas as formas. Então é como Deus criou o planeta, como que ele começou tudo. Era um nada, um estado de puro silêncio e quietude. E a partir dali tudo surge. Por que a melhor forma da gente se conectar com Deus é a meditação? Porque quando a gente aquieta os nossos pensamentos, é onde a gente consegue escutar o que Deus tem para falar, o que a criação tem para falar. Então é a nossa conexão mais pura com o Criador, é quando a gente está em silêncio. Se a gente um exercício que a gente consegue comprovar isso é assim: quando você está atolado de coisas para fazer e tua mente não para de processar. Se você começa a criar o hábito de fazer nesse momento, você não está conseguindo resolver nada, está todo atrapalhado, respira e aquieta. Fica 3 minutos, 5 minutos no mais puro silêncio. Você vai perceber que depois desse silêncio é como se sua mente silenciasse e você acessasse todo um conhecimento que está dentro de você e aquilo aflora de uma forma sutil. Então, por que as pessoas os artistas quando querem, seja um escritor, um pintor, o que for, eles precisam do silêncio para expressar sua arte, porque é no silêncio que eles manifestam a criação. Então um escritor, porque ele precisa de um silêncio absoluto para ele escrever, porque é no silêncio que ele se conecta com a essência dele e dali vem toda uma criação e ele consegue manifestar aquilo em palavras, num livro, por exemplo. Ou um pintor, no auge da arte dele, ele se aquieta para manifestar tudo aquilo. Como que Einstein deve ter feito toda a criação dele da física quântica? Ele tinha uma ideia do que ele queria fazer, ele silenciava, e a partir daquele silêncio, aquele crescimento que já existia, porque o conhecimento já existe no universo, ele acessava tudo aquilo e conseguia botar para fora e transformar tudo aquilo em teorias. Então a essência de Deus é essa quietude, é esse silêncio e essa quietude, e a partir desse silêncio que é sem forma, sem nada, é que surge todas as formas.
Deu para acompanhar esse raciocínio viajante até então? Então, da dimensão universal final de consciência, conhecimento e equilíbrio, veio toda a criação. Todas as diversas dimensões invisíveis de existência descendo em ordem de espiritualidade, dos muitos portais da dimensão universal, até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas, e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. O que é isso? Lembra que eu comentei lá que existe o todo, que é a consciência universal, e ela vai se fragmentando em mônadas, em superalmas, em almas, em fractais. É isso. Dali, dessa quietude, desse silêncio, veio toda a criação sendo manifestada em todas as dimensões até chegar na matéria que a gente está aqui vivendo. E, inclusive, os horrores vêm daí. Por que vem daí? Porque vem de alguma forma manifestada, vai, densifica e vai voltando e vai se materializando. Então vem tudo daí, vem tudo dessa criação, acaba criando tudo. Então mas quem cria essas coisas distorcidas não vem do Criador, vem das nossas consciências distorcidas, que de alguma forma isso se solidifica e vai se materializar. Tá? Então, essa dimensão universal final de consciência e conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço do átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio no espaço de todos os elementos e da matéria. Então, quando fala Deus, aquele conceito que a gente fala, Deus está em todas as coisas e está em todo lugar. Por quê? Porque ele é todo o espaço, tudo é criação. É como se a gente vivesse na mente de Deus. É como se a gente estivesse dentro da mente de Deus. Então tudo que a gente vê, seja o que a gente enxerga como matéria e o espaço que tem na matéria, tudo isso é o Criador. Só que aqui está numa forma, aqui que não tem nada, né? No espaço, não tem nada materializado. Mas a consciência dele está presente em tudo. Então ela é tudo isso. Ela se manifesta. Então, o que a gente irradia, por exemplo, os nossos pensamentos, a gente não enxerga o nosso sentimento, mas o nosso sentimento, ele emite uma vibração. Essa vibração, ela emite uma onda sonora. Então, quando a gente emite, por exemplo, sentimentos de amor, já ouviu aquela coisa que parece que duas pessoas se encontram e se sintonizam? Que seria isso? Você visualizou uma pessoa. Você criou, nossa, aquela pessoa é isso, isso e aquilo, né? Tipo, você já desceu um elogio. Isso que você falou da pessoa gerou uma vibração que rodou todo aquele ambiente e atingiu aquela pessoa de alguma maneira. Se aquela pessoa sintonizou com isso e voltou essa vibração para você, é onde surge a atração entre duas pessoas, por exemplo. E aí é onde vem aquele relacionamento. Então quando fala, nossa, é um encontro de almas, parece que eu já conheço aquela pessoa de algum lugar. Provavelmente sim, e sua alma sabe disso. E vocês já se conectaram de alguma forma. Isso é o que a gente não enxerga, e é o que fala como o espaço, que já existe uma criação. Então tudo emite onda, que vão se sintonizando uma coisa com as outras. Tá dando para entender um pouquinho da viagem, da criação, de tudo, das coisas? Então vamos lá. Aí vira. A natureza da consciência universal é intenção inativa em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Essa intenção é a de expressar a sua natureza. Qualquer coisa que vamos trazer para a gente entender um pouquinho o que quer dizer. Tudo que a gente quer manifestar, seja tudo que a gente quer fazer, seja um fazer material ou não, a gente manifesta primeiro com uma intenção. Eu quero abrir os olhos, é uma intenção. A gente tem a intenção de abrir os olhos. Aí a gente gera essa intenção vem para o nosso cérebro que manifesta e vem o comando para o nosso olho abrir. Então, antes de qualquer comando para se materializar, vem a intenção.
eu estou com intenção de tomar água. Aí essa intenção de tomar água vai fazer com que eu pegue a água tal e beba a água. Então tudo é uma intenção. Por isso que fala, não existe coisa boa ou ruim. Tudo, as coisas são o que elas são. O que existe é uma intenção boa e uma intenção ruim. Então quando a gente fala a física quântica, a teoria da física quântica quando chegou, não lembro quem foi que inventou a teoria da física quântica. Uma das primeiras coisas que fizeram quando isso surgiu, que descobriram as coisas do átomos e elétrons, foi a bomba atômica. O cara que descobriu isso, ele se matou. Por quê? Porque ele se culpou porque por causa do conceito dele surgiu a bomba atômica. Mas o problema não é a bomba atômica, é algo feito com um conhecimento com uma intenção ruim. Só que a física quântica, ela é a origem de toda a base de todas as coisas. Então se você gera com uma intenção boa, você vai fazer muita coisa boa. Então, por isso que fala que não existe o bem ou o mal. Porque todas as coisas são como são. É a sua intenção que define se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Então, sabe aquela coisa daquela criança que nasce no meio, uma criança que nasce numa comunidade violenta, por exemplo? Para ela é normal ver aquelas coisas violentas. Então ela cresce com o conceito de que aquilo é normal. Então, para ela, o aprendizado que ela teve, aquilo não é bom ou ruim, aquilo é. Porque ela aprendeu aquilo, então ela saiu com esse conhecimento. Então, por isso que quando quem cria o bem e o mal, somos nós que temos todo esse conceito do que é bom e do que é ruim. Porque para Deus tudo é. Para Deus não existe o bom ou o ruim. Para Deus tudo é. É a gente que vai definir. Para Deus existe a causa e efeito. Essa é a lei universal. É a nossa intenção que define o que a gente faz como bom ou como ruim. Então, o princípio da criação é a intenção. Quando está no silêncio, a primeira coisa que vai manifestar qualquer criação é a intenção. Então aí fala, a intenção da criação é a de expressar a sua própria natureza. Então, por que Deus criou todo esse universo, né, a consciência universal? Porque ele queria expressar a sua própria natureza. E só que ele, como luz, ele não conseguia manifestar. Então ele criou a imagem que ele consegue manifestar tudo isso. Então nós estamos manifestando aqui a criação. E nós somos essa criação. Nós somos criadores que estamos manifestando a criação. Seja coisas boas, coisas ruins, mas nós estamos manifestando tudo isso. Então, a intenção da criação, da consciência universal mais pura, é a de expressar a sua própria natureza. Ficou claro esse ponto da intenção, pelo menos, para a gente partir? Então, essa intenção é a de expressar a sua natureza. A intenção da natureza da consciência universal, isso que é legal falar, quando fala da natureza da consciência universal, que é da consciência mais pura, é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. Qual que é a vontade universal? É surgir e criar. E o propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Então, na dimensão universal final de intenção da consciência-conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio no silêncio e na quietude. Então, quando não existe nada na intenção, a intenção pura, quando ela está lá na consciência universal ainda, que não existe, ela está em quietude, ela é um equilíbrio puro dessa vontade universal com esse propósito, que eles estão ali unidos. É daí que começa a surgir o magnetismo. São os dois polos. No desenvolvimento, vocês vão estar percebendo que essa vontade universal e o propósito universal, um é o masculino e o outro é o feminino. Um é positivo e o outro é o negativo. Mas não colocando como bom e ruim, positivo e negativo. Está colocando como polo magnético, positivo e negativo. Eles estão unidos, como um ímã. Então, antes da criação era isso. Não existia nada, estava tudo unido. O propósito universal estava unido com a vontade universal. Então, era aquela vontade de surgir, de criar e de dar forma à criação. Só que estava tudo preso. Para manifestar a criação, isso precisava romper de alguma forma. Que aí é onde vem a origem do Big Bang.
que a gente vai estar falando na semana que vem. O importante agora é a gente entender como era o início. O início era o quê? Era uma consciência universal que tinha uma intenção de se manifestar. E no início a base dela é uma vontade, é a vontade e um propósito de criar as coisas, mas tudo isso estava ali junto, em perfeito equilíbrio, como um abraço. Então não existia nada, toda essa vontade estava presa, como um imã junto. Imagina, quem já puxou um imã, já tentou abrir um imã, sabe como aquilo não é tão simples assim, né? Os iminhas mesmo. Então imagina um imã super potente grudado um no outro, né? Então é uma coisa que você não consegue tirar, né? Ela é grudada. É como você pegar a palma da tua mão e ficar forçando uma contra a outra. Se alguém tentar desgrudar a tua mão, faz isso e pede para alguém tentar desgrudar. Pode fazer a força que for, tem que fazer uma força muito grande para você soltar isso, né? Se você ficar pressionando e não deixar, que é o que o imã faz, o imã fica atraído um pelo outro. Então ele fica se forçando para não sair. Então a força é muito grande para soltar. Por isso que ele fala que cadê? A vontade, por isso que ele falou aqui na parte de trás que se a gente tiver a consciência universal dentro de nós, a gente explode. Por quê? Porque a força que tem de explosão é muito grande. Vocês já ouviram naquele filme, a gente já comentou dele aqui, aquele filme oh caramba, daquele cara que fala até ele fala sobre o conceito de Maria Madalena, tudo mais, nossa, é um filme, Anjos e Demônios, tem o Anjos e Demônios, tem tem 3 filmes. Oi? Anjos e Demônios, né? Esse é o 2, né? O Código da Vinci é o filme 1, é isso mesmo. O Código da Vinci é o filme 1 e o filme 2 é Anjos e Demônios. Lembra que nesse filme, no Anjos e Demônios, quando começa, tem uma explosão que fala que os cientistas estão querendo criar a mente de Deus. Vocês já ouviram isso? Essa teoria existe essa teoria que eles estão querendo criar a origem do Big Bang. A teoria da origem do Big Bang. O que ele está explicando aqui é a origem do Big Bang. E os cientistas eles querem criar a antimatéria. O que é a antimatéria? A antimatéria é a consciência de Deus, é a quietude, é o silêncio. É isso que a gente está colocando aqui. É a intenção não mostrada. É quando está tudo em equilíbrio. Quando está tudo em equilíbrio não tem matéria. É o silêncio da mente de Deus. A origem da criação é a antimatéria. Naquele filme ele fala disso, que os cientistas eles estão querendo criar a antimatéria. E a antimatéria é um eletromagnetismo. Imagina 2 ímãs de uma dimensão universal, do universo todo, uma coisa grudada na outra, né? Isso é a antimatéria, não tem criação nenhuma. Se você rompe isso, vem a explosão. Como surgiu o universo? Com a intenção de Deus de se manifestar. Era uma quietude, um silêncio, tudo junto, grudado. Era o propósito, a vontade universal de surgir, de criar, unida com o propósito universal de dar forma à criação. Isso estava unido. Essa era a intenção primitiva da criação. Para que tudo pudesse surgir o universo, precisava acontecer uma explosão. Então, quando isso explode, começa a criar todo o universo. Então, cria os planetas, cria as estrelas, e aí é onde começa a subdividir mônada, superalma, alma, e vai indo a criação de todo o universo físico, que vem a origem dos planetas e vem a origem da criação. Nesse filme, ele fala disso, os cientistas estão querendo estudar a antimatéria. E se lembrar, quem assistiu o filme, vai lembrar que existe um equipamento que mantém os polos pressionados. E é uma máquina que mantém os polos pressionados, que criou a antimatéria. Se aquilo perde energia, isso rompe. E se isso rompe, cria uma explosão que pode destruir o universo. Quem assistiu o filme lembra que Então, mas você quer assistir? Mas no filme tem uma hora que o
o Carmelengo, que era no fim era quem tinha matado o Papa na história, ele que roubou a antimatéria. E ele roubou por quê? Porque a ideia dele não era destruir tudo, mas era se colocar como um pseudo-salvador. Então ele coloca a antimatéria, ele leva lá para cima e faz uma explosão lá em cima disso daí. Mas é uma força grande que pode destruir o planeta. É num laboratório que fica ali e tal. Então esse quando você olhar se olhar na internet pesquisar, eu nunca pesquisei, mas acredito que é o que vai dar. É o conceito da antimatéria que falam. É o homem tentando criar a origem do universo, que é a origem do Big Bang. E é exatamente isso aqui. É o eletromagnetismo. São dois ímãs grudados com a intenção divina. E aí quando isso explode é onde cria todo o universo. A gente vai partir para a parte da criação depois, porque é muito mais profundo, porque é onde ele desenvolve a origem do homem e da mulher, inclusive, tá? Da consciência masculina e feminina, que gera duas e que se unem aqui no planeta. Então, então deu para entender esse conceito quando ele fala. É isso que ele quer dizer quando ele fala. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar, o propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Na dimensão universal final de intenção da consciência-conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção, com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio, no silêncio e na quietude. Então seria isso. É o nada. Imagina que não tem nada, mas é o tudo. Porque está tudo aqui, a intenção toda da criação está aqui, só que ela está presa. E para ela surgir, ela precisa explodir. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal. Universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir dos quais tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude, então, depois eu vou ler essa parte aqui. Então vou reler agora. A vontade universal é a inteligência universal, o propósito universal é amor universal, universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir dos quais tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Então, a partir dessa união e dessa quietude que tudo é formado. Por isso que se a gente consegue entrar num silêncio absoluto, a gente se conecta com o Criador e a gente consegue manifestar o que tem de mais puro. Então, quando a gente limpa a nossa consciência das crenças, dos dogmas, de tudo aquilo que a gente aprendeu de errado, digamos assim, de todos os conceitos que a gente aprendeu que não são verdadeiros, e se conecta com os conceitos da criação, a gente consegue e se purifica e consegue liberar o conhecimento puro, que é de amor, de vontade, de manifestar, a gente consegue manifestar tudo aquilo que é do nosso direito divino. Só que como a nossa consciência está cheia de crenças, a gente primeiro precisa tirar para poder resgatar o que a gente tem em essência. E a gente resgata isso como? Na quietude e no silêncio a gente sabe o que é certo e a gente consegue manifestar tudo isso de volta. Porque a criação ela quer manifestar. A intenção dela é manifestar. Então quando a gente está com a mente purificada, a gente consegue manifestar tudo isso. Continuando, se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência e conhecimento. Ela transcende a condição humana individual do mesmo modo que o calor e a luz do seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Por isso que a gente não pode, por isso que a gente não tem acesso à plenitude de Deus. A gente é só um fractal. Porque assim, se a gente tivesse todo acesso, a gente explodia. É como a Lucy no filme. Quando ela começa a ter tanto conhecimento, que chega uma hora que ela vira luz. Porque o corpo não aguenta tudo isso. Então isso vai explodir, porque ela manifesta tudo o que ela quer. E quando você manifesta tudo o que você quer, você não consegue ficar preso na matéria. Você vai manifestar tudo isso. Então quando Cristo fala que ele depois que ele morreu, foi para ele foi um alívio, que ele saiu do corpo da matéria,
Primeiro que ele já era uma consciência evoluída. Ele teve que se encolher para poder chegar aqui, porque ele veio para ensinar, ele veio para dar o caminho para a gente. Então, quando ele deixou esse corpo para ele, foi um alívio. Por quê? Porque ele pôde manifestar tudo quem ele é em essência. E por que Cristo ele não pôde voltar em matéria hoje para a gente? Porque a consciência dele já evoluiu tanto desde os tempos de 2000 anos atrás, que hoje ele é pura luz, ele não consegue mais entrar num corpo físico. Mas ele consegue ao mesmo tempo conversar com todos os corpos físicos. Por isso que tem gente que fala, nossa, mas como Deus pode conversar com todas as pessoas? Porque Deus é tudo, Deus é universal, Deus é tudo. Então é o conceito da Lucy explodindo do corpo dela. A hora que você quiser é só falar que eu estou te escutando. Por quê? Porque ele está escutando, é tudo. Ela virou ali é como se ela virasse uma consciência divina, ela tem acesso a tudo, ela está no universo, ela é pura luz. Tá? Então, aqui é o início que a gente vai estar falando nas próximas semanas, né, que é muito longo. Na próxima semana, acho que na próxima semana já termina, da origem. Então, aqui ele está explicando a origem da criação. Como que é a origem, como que é a consciência universal, e é legal a gente fazer um paralelo com o nosso poder de criação, porque a gente tem, claro que numa escala muito menor, o mesmo poder de criação, porque nós temos Deus dentro da gente. Então, o poder de Deus é universal, é essa criação que deu origem a tudo no universo, e nós temos, como as partículas divinas, esse mesmo poder de manifestar. Quando a gente está totalmente purificado, o nosso canal com a criação, a gente consegue manifestar tudo de divino. A gente cria de qualquer maneira, mas se a nossa mente reverbera preocupação, reverbera culpa, reverbera mágoa, reverbera escassez, a gente manifesta o que na nossa vida? Escassez, conflito, processos que levam a gente à culpa. A gente fica ocupado com a nossa mente com coisas que nem aconteceram, então a gente está manifestando aquelas coisas antes de acontecer, então a gente está criando de forma inconsciente. Quando a gente se liberta do passado, que são as crenças que geram culpa, mágoa, raiva, os pensamentos de certo e errado, a gente se liberta do passado e se liberta do futuro, que é o hábito da preocupação, da ansiedade, de querer que as coisas sejam do nosso jeito, e a gente vive o momento presente conectado com o que a gente quer criar, a gente manifesta tudo isso, porque a gente está totalmente em um canal direto com o Criador. Quando a gente vive no momento presente, a gente está purificado e conectado direto com o Criador. Então a gente manifesta tudo aquilo que a gente quer do mais puro possível. A gente consegue manifestar inclusive em matéria, tudo aquilo que a gente quer. Não manifesta. Hoje a gente ainda a consciência de 99,9% dos humanos, porque tem alguns que já conseguem até manipular a matéria mesmo, né? Como Cristo conseguia manipular a matéria. Ele criava a matéria, ele multiplicava os peixes, multiplicava os pães. Isso era física quântica, era o poder que ele já tinha de fazer. Nós temos essa capacidade também, mas ainda ela é mínima ainda na nossa consciência. Nós estamos numa parte de aprender, mas com a consciência que a gente já tem hoje, a gente já consegue, através da visualização criativa, criar o futuro que a gente quer e materializar o que a gente quer, mas talvez não do dia para a noite, mas num curto espaço de tempo, se a gente souber usar os princípios do sentimento, da vibração, a gente atrai para o nosso dia a dia, e com o trabalho, com o pensamento, com as coisas, a gente consegue materializar essas coisas que a gente quer. Então esse é o poder de criação que a gente tem. Tudo começa da mesma forma, com a intenção, desde que a gente esteja conectado. Então, só que a gente, levando esse nosso poder de criação para uma coisa muito maior que é o universo, é onde a gente começa a entender o que é a mente de Deus, ou como começou tudo. Então começa com um estado de quietude e silêncio, que nada existia, numa pureza da vontade e do propósito de surgir e de manifestar. Só que aquilo tudo estava retido como um abraço, e aquilo vai precisar explodir para vir a origem da criação. Inclusive a gente, para criar, é a mesma coisa. Está tudo aqui criado na nossa mente, unido. A gente, quando começa
a colocar isso como intenção e libera, a gente faz isso explodir. E o que é explodir? É quando a gente vive com alegria, com felicidade, quando a gente volta para a nossa criança interior. A gente vai com alegria, com felicidade, com que tudo a gente pode, que a gente é capaz de fazer tudo aquilo, a gente acredita de verdade naquilo, então a gente consegue, naquela explosão de alegria e de felicidade, a gente vivendo nessa explosão de alegria e felicidade, e quando eu falo isso não é passar o dia rindo, mas é sendo feliz e grato por tudo que você tem, por quem você é, pelo que você faz, a gente consegue manifestar e reverberar tudo isso na nossa vida também. Então a vontade, a intenção do poder criativo era de manifestar e ver a criação dele. Mas no início era isso, era tudo preso. E aí a gente vai desenvolver esse raciocínio na semana que vem para a gente poder chegar na explosão do Big Bang, que acho que chega na semana que vem. Deixa eu ver. Chega na semana que vem. Tá? Então vai chegar na semana que vem até o momento do Big Bang, e a gente chega na semana que vem. Então é onde começa, aí ele vai começa a destrinchar o que é essa vontade universal e o que é esse propósito universal. Que, para resumir para vocês, assim aqui, para a gente já poder criar uma consciência, a vontade universal que é surgir e criar, aí vamos lá para o eletromagnetismo, Marleninha. A vontade universal que é surgir e criar é a eletricidade, é o masculino, é o homem. O propósito universal, que é dar forma individual à criação e experimentá-la, é o amor universal, é a parte da junção, é o magnetismo. Então é eletricidade e magnetismo, o eletromagnetismo que faz toda a criação. O homem, a parte particular, a vontade universal de surgir e criar, é expressa na humanidade como o homem, como que é a eletricidade. E o propósito universal, que é dar forma à criação e experimentá-la, é a mulher, que é o eletromagnetismo, que é o magnetismo, desculpa. A mulher é o magnetismo e o homem é a eletricidade. Os dois juntos formam o eletromagnetismo e é o que dá origem a toda a criação. Porque para gerar um filho precisa do homem e da mulher. O homem é a eletricidade, a mulher é o magnetismo. É o eletromagnetismo que surge toda a criação. Por que tem vida no planeta? A Terra, por que é chamada de Mãe Terra? Porque a Terra é o magnetismo está na Terra. O universo é a eletricidade. Junta o universo com a Terra, eletromagnetismo, forma o planeta. Por isso que a gente fala, por isso que o Pai é Deus, Mãe Terra. Mãe, Pai e Mãe faz toda a criação da humanidade. Tá? Então isso vai fazer um pouco mais. Esse aqui é o início para a gente poder. Aí vai desenvolver todo esse raciocínio na semana que vem. Mas deu para pelo menos dar uma entendida. Essa carta 5 levou, digamos que 1 ano e meio, 2 anos para entender um pouco, para entender o conceito dela. Foi lá pela. Tô terminando a 18ª leitura com vocês e a 19ª terminando sozinho aqui. Então, que eu tô lendo. Então, levou algumas leituras para fazer, mas para ir pegando, mas foi aos poucos começando a fazer sentido tudo isso. Mas deu para clarear. É confuso. Por isso que tem o conselho dele aqui. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Então, os passos são esses. Entender o que é a criação, para entender o que é essa força do silêncio e da quietude. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta 5, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente desse modo as palavras começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual do seu significado verdadeiro. Então é o conselho que ele dá, porque em palavras, se você lê isso aqui, como a gente lê às vezes gibi, esquece, não vai fixar, só vai dar confusão e vai desistir da leitura. Gente, deu sinal de 15 minutos aqui, né? Então significa que eu falei bastante. Mas querem perguntar? Márcia, Alê, Marleninha.
ou querem dar a opinião de vocês, o entendimento de vocês. Se é legal se vocês quiserem dar um entendimento de vocês aí para ver se ficou claro para vocês, ou se vocês preferem absorver para depois a gente falar um pouquinho aí na semana que vem também, pode ser também. Pode falar, Marcia. Sim, sim. Não. Legal, legal. Muito bom. E aí, já aproveita assim, tenta reler essas páginas de hoje e aí já emenda na leitura da semana que vem. Para quem está para quem tá no PDF vai ser umas 4 páginas, mais ou menos, e no livro vai ser umas 6 páginas, mais ou menos, para frente, que aí a gente vai até a frase que vai terminar da semana que vem portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. Aqueles 7 dias da Bíblia, sabe? Levou bilhões de anos de tempo para cumprir-se. Tá? Então, seria até a parte que a gente vai semana que vem, mas ele vai concluir isso que eu falei de masculino, de pai, de mãe. Ele fala como pai e como mãe aqui, né? Isso em forma de consciência, e a gente traz isso para isso. O que eu falei do planeta ele não fala aqui, mas isso tem a ver com a origem do planeta na Terra, né? O magnetismo está na Terra e a eletricidade está no ar. Então é o ar com a Terra que forma todo junto os 4 elementos, na realidade, né? A água, a terra, a luz, né? A luz vem, a eletricidade vem da luz, que junta com o ar e a água e o magnetismo da Terra, que forma toda a criação. Então toda a criação é formada na essência de luz, água, terra e luz, água, ar e terra. Então toda a criação é formada de tudo isso, né? O ar que a gente respira, nosso corpo é basicamente água e componentes da terra, né? Mineral, tudo mais. Então é da onde vem toda a criação. Então tudo que existe é feito com os 4 elementos, que é da onde vem o eletromagnetismo, que surge toda a criação. Tudo que é criado aqui no planeta Terra vem dos 4 elementos, que é onde, por isso que fala dos 4 elementos, da água, terra, ar e a luz, né? E o fogo, né? Fala do fogo. O fogo no pseudo fogo é o sol, né? O que representa o fogo é o sol. Então o sol é que vem a criação. Então o ar que a gente respira, a água e a terra. Então é tudo isso que forma esse eletromagnetismo e que cria toda a criação, né? Toda a criação aqui no planeta. Mas é isso, gente. Vamos para os encerramentos. Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Ó, no primeiro grupo de estudo a gente está entendendo. Imagina no segundo grupo de estudo, né? Quando a gente voltar para essa carta 5, a gente já vai estar com ela muito mais suave na nossa consciência. Então vamos lá. A Lê quer falar alguma coisinha? Comentar, escrever? Ou tá só na escuta, Lê? Deu para compreender bem? Pelo menos começar. Sim, sim.
Isso. Se vocês pegarem nessa semana aqui e reler esse trecho aqui desse que a gente viu aqui na segunda parte do grupo hoje, e reler ele agora, depois de ter feito essa primeira explanação, vai começar a fazer tudo muito mais sentido. Porque já está com um conceito e aí você vai, agora tá, linka. Se vocês vão linkando os pontos de vocês para poder pegar. E como já foi bem esmiuçada essa primeira parte, a sequência que vocês vão ler vai estar fazendo muito mais, um pouquinho mais de sentido, porque já foi esmiuçada essa primeira parte. Porque se você ler essa continuação, que a gente vai ler a semana que vem, sem entender essa primeira parte, tipo, você querer entender o que não entendeu, e aí vira um não entendimento, vira um bololô só. Então vamos lá, gente, vamos partir agora, acho que faltam 9 minutinhos. Vamos fazer a nossa meditação para o todo, né? Agora para a gente fazer a nossa parte aqui. Marlene, a Márcia, antes de você entrar, Márcia, logo no comecinho da live, a Marlene perguntou um pouquinho do tratamento que a Lê faz, né? A Márcia é uma cliente da Lê, que passou por todo o processo, desse que a gente falou, né? Então, a Márcia agora lendo as cartas, que está lendo as cartas, deve perceber, né, Márcia, que o que foi feito com você foi todo e a Márcia também participou da vivência da ascensão com a gente, da segunda vivência. Todo um processo. Quando a gente lê as cartas depois da vivência, depois que você fez a terapia, você percebe que é todo esse processo que fala nas cartas, né? O processo que a gente faz de cura, de resgate com a nossa essência, né, Márcia? Sim. Aham. Sim. Sim. Não, é exatamente isso. O processo que, assim, a verdadeira cura nossa está dentro das cartas. Tanto que em vários momentos das cartas que fala, né, eu tô na carta 9 na minha leitura diária. Ela fala um ponto assim que a gente pode até procurar outras leituras. E existem outras. Eu tenho um livro muito bom que eu estou lendo do Eckhart Tolle também, que é o Despertar da Nova, chama Um Novo Mundo, o Despertar da Nova Consciência. Esse livro fala muito da purificação do ego e tal. É um livro que ele tem toda a essência das cartas de Cristo, só que de uma maneira totalmente diferente, que fala do que é de como é a humanidade, do processo de cura que ela precisa passar para se conectar com o divino. Que é o que as cartas, o que ela faz é isso, é entender quem a gente é e o processo que a gente precisa passar de purificação de consciência para a gente resgatar quem a gente é em essência. É o que Cristo viveu quando esteve no planeta. A semana dele no deserto foi o processo de purificação da consciência e o resgate com o que ele era em essência, e foi reverberar isso com a humanidade, os ensinamentos que ele passou pra gente. Então, por isso que vem o caminho, a verdade e a vida. A gente vai ver isso na carta 7, que é esse ensinamento do sou o caminho, a verdade e a vida. E então o processo nosso como ser humano é exatamente esse, é ascender a consciência. Então para isso a gente precisa, e hoje que está nessa fase final de transição, a gente está resgatando tudo isso. Então é um processo de cura e resgate para chegar em quem a gente é de verdade. Então um tratamento para quem quer se curar de verdade de qualquer doença hoje em dia.
tem que resgatar tudo isso. É um processo muito mais de cura emocional do que qualquer outra coisa, porque toda doença surge primeiro no espírito, no corpo emocional, antes de vir materializar no nosso corpo. Então isso hoje é muito claro. Então cada vez mais as curas que vão surgir daqui para frente, vão ter máquinas de cura, coisas que vão surgir muito grandes aí para a humanidade, que é para realmente vai ter a limpeza, vai ser cada vez mais forte isso, porque a humanidade precisa passar por isso, os que estiverem prontos para tudo isso, né? Então é isso, gente, vamos estar encerrando agora. Semana que vem, no mesmo bate-horário, estamos aqui, às 19h19 a gente conecta, troca uma ideia, e às 7h30 a gente começa oficialmente. Então vamos fazer a nossa meditação final aqui para a gente aproveitar a presença. Está faltando 4 minutinhos, então a gente vai aproveitar que nós estamos numa egrégora aqui com a consciência crística e emanar toda essa luz e essa energia pro todo agora, né? Então vamos silenciar. E nesse momento vamos emanar luz, emanar força, emanar amor para todas as pessoas no mundo que estão precisando, que estão passando por situações de conflito, de fome, de sofrimento, que estão precisando de entendimento, que a luz chegue no coração de todas elas e que o amor de Cristo, o amor da consciência crística renasce e possa dar força e entendimento para que todas elas possam renascer. Então vamos lá. Aos pouquinhos vamos voltando. Gente, vamos estar encerrando aqui agora, que a sala vai cair a qualquer momento. Deu 1 minuto aqui. Deu o aviso que a chamada está quase no fim. Então, gente, obrigado, gente, por tudo. Boa noite a todos. Gratidão por hoje, gente. Obrigado, obrigado, obrigado.